a educação profissional e a religião. Segundo o que pude observar durante a minha estada nos Estados Unidos, o quadro do estado sanitário é ainda mais sombrio que o indicado pelas estatísticas. Jamais tive ocasião de encontrar uma só criança ou rapaz, no metrô, na rua ou numa universidade, que merecesse 60 pontos sobre 100. Segundo as 7 condições de saúde expostas no começo deste livro e que venho ensinando há 40 anos, no que diz respeito ao discernimento, o americano médio se situa no ponto zero. Ele não está habituado a pensar, mas sim demasiadamente acostumado com a existência do aperta o botão, deixa que outro faça. Além disso, os americanos são criados de maneira muito pragmática e muito enciclopédica, isto é, são treinados para se tornarem bons profissionais, homens-máquinas ou escravos. Pascal disse: o homem é um caniço pensante. Se ele vivesse hoje nos Estados Unidos, acharia que o homem é uma vaca sem pensamento, pois a vaca nasceu para ser explorada. Sem conhecer a liberdade de que gozam os animais selvagens, nunca fiquei tão surpreso como nos Estados Unidos. Por ter encontrado tantas pessoas que não podem refletir nem usar sua inata capacidade de julgar por si próprias, têm olhos e ouvidos, porém não veem nem ouvem, embora sejam extremamente desconfiadas. Conhecem um mundo limitado e efêmero, relativo, onde nada é estável, onde não existe nenhuma justiça permanente, nem liberdade, nem felicidade, ignoram ou se recusam a conhecer a nossa mãe natureza absoluta e eterna, têm medo e não querem ouvir a palavra infinito, frequentam as igrejas e os templos do seu país materialista e científico, mais assiduamente que os povos muito religiosos. Como os hindus, coisa muito contraditória, que provoca reflexão, não é estranho que os inveterados frequentadores de igrejas sejam exatamente os que não querem saber nada do infinito. Esses mesmos que são tão agarrados ao mundo relativo e material, sua religião e sua ética, como todas as outras prega: amai os vossos inimigos, abandonai as vossas posses e segui-me. Daí a outra face, etc. Mas eu nunca encontrei, nos Estados Unidos, quem observe estes ensinamentos, ao contrário, a lei, por exemplo, que representa a maior violência. Ataca seriamente os inimigos da sociedade, em lugar de amá-los, sobretudo os pobres, tolera até a pena de morte para certos crimes, porque ninguém apresenta a outra face. O inimigo rico escapa à lei por intermédio de sua poderosa arma, o dinheiro. Os gangsters são, algumas vezes, mortos, mas, na realidade, os verdadeiros criminosos, que são os educadores, são raramente punidos pela justiça. Não seria mais sensato punir aqueles que são criadores de gangsters e delinquentes do que os próprios delinquentes e gangsters? Acontece o mesmo com a medicina, que ataca os micróbios, os vírus e os outros inimigos imaginários do homem. No entanto, todos esses organismos são criações de Deus, exatamente como o homem. A medicina não os ama, nem pergunta por que Deus os criou, em primeiro lugar, e por que são recriados dia a dia, nem por que alguns são atacados por eles, enquanto outros não são. Parece que só a medicina oriental achou sua presença e existência no corpo humano saudável como algo natural no esquema das coisas. Acontece o mesmo com a indústria da guerra, conduzida em nome da justiça, da paz e da liberdade, como se a justiça pudesse ser destruidora, a paz sangrenta e a liberdade conquistada pela violência. Bertrand Russell declarou que vivemos num mundo de loucura. New York Times, 4 de abril de 1961, página 22, e a civilização psicótica é a falta ou ausência da capacidade do discernimento supremo, e a insanidade é a mesma coisa, segundo este velho filósofo oriental. Toda a infelicidade e toda a miséria do Império do Ouro do século XX são devidas à religião, que caducou, e à educação profissional, que perpetuou o hábito de comer e beber cegamente. Não se pense absolutamente que eu seja inimigo desse império mundial porque o estou criticando. Ao contrário, eu o amo, eu o admiro, pois a minha filosofia abarca tudo, mesmo um império como este, e não rejeita nada. É um princípio unificante e mediador. Sua principal razão de ser é mostrar que todos os antagonismos são complementares. A civilização ocidental não tem nada que abandonar.
Pode continuar o seu caminho, porém deve modificar o seu modo de pensar, o que lhe mostrará um novo modo de vida, e é por esta razão que minha recomendação da filosofia do Oriente, com sua dialética paradoxal, é simplesmente com o propósito de justificar e fortalecer o modo de vida ocidental. Trecho extraído do livro Macrobiótica Zen, Arte da Longevidade e do Rejuvenescimento, de Sakurazawa Niyoichi, George Ozawa, páginas 129 a 131, um livro da década de 1960.